parte do Brasil e aqui. Hã? Ah, tá. É que eu tô na correria. Positivo. Vê também aqui. É uma ciência grande. Correria. Produção faz isso. Eu chego em cena. Mas que não tem produção, então eu mesmo tenho que fazer. Tudo. Tem que fazer tudo. Tô esperando. Eu tenho paciência. É, impressionante. É impressionante. Aham. É impressionante. É. Pode vir lá pra frente, a senhora. Pode vir pra frente. Fica perto aí das irmãzinhas. Da irmã Tesouro, irmã Cristal, irmã Berenice. Olha, tem que ter a produção, tem que ter o camarim, entendeu? Passar o pozinho. O que há de se fazer, né? O que há de se fazer? Aí. Salomão depois virou para outros deuses, né? Salomão virou para outros deuses depois.
Estando som, estando som, estando som, som. Dois, som. Som. Olha, já fico preparado já. Levanta-te, Sam. Agora gravando. Só para aquecer as teclas. Só para aquecer as teclas. Senhor esteja convosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus, comigo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é com muita alegria que nessa tarde de sábado estamos aqui reunidos na presença de Jesus para buscar o seu amor, a sua graça para nossas vidas e vamos meditar um pouco na palavra de Deus, a falar no nosso coração. Vamos rezar juntos a oração que o nosso Senhor ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Olha para os céus e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Só neste nome para me consolar. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Santo, hoje está em glória junto ao Pai, junto do Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom, Deus é tão bom, e com Cristo te salvará. Aceita Ele, que teus pecados vai perdoar. Olha para os céus, olha para os céus e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Só neste nome para me consolar. Jesus, 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 Jesus. Mais uma vez, olha para o céu. Olha para os céus e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Só neste nome para me consolar. Jesus, Jesus, Jesus. Olha para os céus. Olha para os céus e comece a clamar o nome Jesus,
que faz a gente chorar. Só neste nome para me consolar. Jesus, 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 Jesus. Nós vamos rezar agora, fazer um Pai Nosso em favor dos nossos irmãos que estão lá no outro lado do mundo e que estão passando perseguição por causa do Evangelho do Senhor. Aqui no Brasil nós temos uma liberdade tremenda de anunciar Jesus, de reunir nos templos para louvar ao Senhor, para buscar a presença de Deus, para rezar. E em muitos países aí fora, pessoal, os cristãos já começaram a sofrer as perseguições das quais estão prescritas na Bíblia de que haveria de acontecer no tempo do fim. Nós vamos interceder por essas pessoas agora, pedindo a Jesus, nossos irmãos lá do outro lado do mundo, que estão passando situação difícil, sendo perseguidos por causa da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, primeiramente, nós vamos interceder pelas pessoas doentes que estão aqui, os nomes escritos aqui no altar, que estão aqui no altar, né? E as pessoas que escreveram seus nomes no livro das preces na porta do santuário, comigo, diga assim, faça assim com as suas mãos, diga assim comigo: Jesus de Nazaré, o Senhor, que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus vivo, soberano dos céus, Jesus, visita o nosso coração agora, através do teu Espírito. Tire toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a dor, Senhor. Abençoe aqueles que com fé colocaram os seus nomes aqui, no altar do santuário Yahvé. Aqueles que escreveram os seus nomes no livro das preces, na porta desse santuário, concedei a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rezemos pelo pessoal que está lá fora. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Digam graças a Deus. Pessoal, nós nos propomos falar com você sobre as seitas e heresias. O que acontece? Nós vamos aproveitar, porque no sábado passado, por causa daquela chuva que houve, né, não teve condição de transmitir pela internet. Então nós vamos fazer o seguinte: como nós fizemos essa palavra na celebração de domingo, na consagração da família, então nós resolvemos o seguinte: falar hoje e repetir amanhã. Porque quanto mais você ouvir, é melhor para fixar os assuntos dos quais nós queremos passar para vocês. Então, nós falamos aqui, nós dissemos aqui para vocês sobre a igreja, ou seja, o movimento da Sheshunoye, né, de Massarau, Taniguchi. E hoje nós queremos falar com você sobre a igreja messiânica de Mesho-sama. A igreja messiânica, que tem o nome Mokichi Okada Meshu-sama, que significa portador da luz. Então o nome Meshu-sama significa portador da luz. E nós vemos aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João. Vou pedir para a Berenice trazer aqui um paninho, para a Bíblia não escorregar aqui no teclado. Pegue aqui um paninho aqui, por favor. É tudo improvisado, né?
Então, aqui no capítulo 1, versículo 9 do Evangelho segundo escreveu São João, fala sobre a verdadeira luz, né, pessoal? Então, Meixo Sama, da Igreja Messiânica, ele diz que ele é o portador da luz. Mas vamos ver aqui, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1, vamos ver essa verdadeira luz do qual a Bíblia fala aqui. Capítulo 1, versículo 9, vamos lá. Diz assim: o verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Então, a verdadeira luz não é Meixo Sama. A verdadeira luz é Jesus Cristo. O Meixo Sama nasceu lá em Asakusa, Tóquio, no Japão, no dia 23 de dezembro de 1881. Ele teve experiências místicas, também oriundas do budismo, né? E ele diz que ele teve o conhecimento total da verdade. O conhecimento de sumidade da verdade foi concedida, segundo ele, para Meixo Sama, né? Ele tem um livro da seita da Igreja Messiânica, do livro A Igreja Messiânica Mundial de 1971 e 72, na página 113, diz que Meixo Sama, no dia 15 de junho de 1931, ele, no alto do monte no Nokogiri, no Japão, ele recebeu a iluminação divina, quer dizer, ele diz que ele recebeu aquela iluminação divina e fundou a igreja, e ele faleceu no dia 10 de fevereiro de 1955. Então, há mais de 55 anos que Meixo Sama ele morreu. Só que os adeptos eles não acreditam na ressurreição, porém, eles recebem instrução da igreja para fazer orações a Meixo Sama no altar da igreja. Essa declaração está no livro deles, Oferta, né? O livro Oferta, que declara a oferta de gratidão na página 41. Quando fala em fazer oração para alguém que já morreu, vamos ver aqui na Bíblia, no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, no capítulo 18, versículo 9, diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra, não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem que se dê à adivinhação, à astrologia, a gouros e ao feiticismo, à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos. Então, vimos aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 12 do livro de Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco de Moisés, versículo 11 e 12, está explicitamente escrito dizendo Deus proibindo essa prática de se rezar por pessoas que já morreram. A Igreja Messiânica iniciou-se no Brasil exatamente no ano em que se deu a morte de Meixo Sama. Ele fez muitos milagres, segundo informações dos adeptos da seita. Vamos ver na Bíblia sobre os milagres ditos por Nosso Senhor aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 5. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, sobre os milagres do tempo do fim. Vamos lá. Aqui no capítulo 5, 24 de Mateus, diz assim: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e seduzirão a muitos. Então, Nosso Senhor falou das pessoas que surgiriam no tempo do fim, fazendo esses milagres, do qual o Meixo Sama disse que fez, não? Sim. Os messiânicos, eles são orientados a orar a Deus e também para o Meixo Sama, o líder da seita, que já morreu em 1955. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver aqui no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada, que diz assim, vamos ver aqui, aliás, é o capítulo 4, né? 4 e 12. 4 e 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia está mostrando que só existe um mediador, só existe uma pessoa que tem que fazer essa mediação, essa invocação que nós podemos fazer através de Jesus Cristo, não por outra pessoa, né? A pretensão da igreja, ela tem uma pretensão bonita de transformar a terra num paraíso.
Os messiânicos, eles seus templos e até mesmo em suas casas, eles têm um cuidado muito grande com relação às plantas, a jardins, a lagos. Eles estão muito ligados nisso, muito bonito, é uma coisa bonita da seita. Inclusive, as seitas, as igrejas do movimento messiânico, elas são toda florida, grandes jardins, jardinagem, é uma coisa bonita deles, né? Porque eles não têm uma esperança de morar nos céus, eles não têm a esperança de um dia morar nos céus. Uma coisa boa existe entre eles, que são esse cuidado ecológico com as plantas, com a natureza, uma coisa bonita que eu pessoalmente admiro neles, nos messiânicos de Meixo Sama. Os livros e os ensinamentos de Meixo Sama tem que, segundo a orientação da igreja messiânica, tem que colocar em lugares altos. No livro Alicerce do Paraíso, na página 19 e 55, volume 4, fala também dos milagres. Os milagres são realmente de Deus? Esses milagres dos quais estão prescritos nos livros da igreja messiânica? Vamos aqui para a Bíblia, no capítulo, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim: se levantar no meio de ti um profeta ou um visionário, anunciando-te um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio que anunciou, e disser: vamos, sigamos outros deuses que te são desconhecidos, e prestemos-lhes culto. Tu não ouvirás as palavras desse profeta ou desse visionário, porque o Senhor vosso Deus vos pôs à prova para ver se os amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então o povo de Deus tem que ter muito cuidado com esse negócio de milagres, né? De pessoas chegar, aparecer, está fazendo um milagre ali, está caindo uma água aqui, está pingando sangue de uma imagem aqui, vamos lá. Tem que ter cuidado com isso. A palavra de Deus nos dá um aviso aqui. Deus, ele fez uma repreensão forte ao povo de Israel através de Moisés, e aqui na epígrafe do capítulo 13 de Deuteronômio diz assim: castigo dos idólatras. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com esse negócio de milagreiros, né? De pessoas, olha, está fazendo milagre aqui, está fazendo milagre ali. Cuidado com isso, isso é perigoso, viu? Porque nós sabemos que existem muitas coisas falsificadas nos nossos dias. O nosso Senhor nos advertiu, ele falou que haveria falsos cristos, falsos profetas, e nós estamos certificados, estamos com os nossos olhos contemplando tudo isso que está acontecendo aí, né? Existe uma cerimônia feita pelos messiânicos, o chamado jurei, a palavra japonesa, que vem do prefixo jo, purificar, e também rei, que é espírito ou corpo, a purificação do corpo. Jurei que eles utilizam as mãos para o iniciado, então, abençoar e sacramentar a outra pessoa. Os messiânicos, eles dizem que Deus é a estação de rádio e que o Meixo Sama é o fiel receptor. O jurê é o sagrado ato da purificação, que é exatamente o jurei, né? É o sagrado ato da purificação que os messiânicos eles utilizam para poder se desenvolver dentro da seita. Depois do curso iniciado, né? Eles recebem, depois do curso que eles recebem as orientações dadas pelos mestres dos messiânicos, eles recebem uma medalha chamada Oikari. Oikari é uma medalha que é guardada a 7 chaves. Eles têm uma honraria muito grande a essa medalha que eles são orientados a adquirir na igreja, né? É um sinal de aceitação dos ensinamentos da igreja, né? O Nadai Sama, que foi a esposa do Meixo Sama, também ele expõe nos ensinamentos, lá no seu livro, né? Fala sobre a purificação de máculas, que as pessoas têm que se purificar com as máculas como? Praticando o jurê e dando doações para a seita. Nós sabemos que só existe uma forma de purificação da alma, como está escrito aqui na Bíblia Sagrada, na carta de São Pedro. Vamos ver aqui na carta de São Pedro, 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18 e 19. Vamos ver aqui a verdadeira purificação, porque a igreja messiânica diz
que para a pessoa se purificar das máculas, das coisas ruins, da sua alma, ela tem que praticar o jurei e ela tem que dar doações para a igreja. Será que está certo o ensino da Nadai, Nadai Sama, esposa de Meixo Sama? Vamos ver na Bíblia a verdadeira forma de purificação, capítulo 1 da Epístola de São Pedro, versículo 18 e 19. Diz assim: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como prata e ouro, que tendes sido resgatado da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Está explicado, né, pessoal? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até nós, católicos, não podemos dizer assim, você vai ser purificado se você ficar 1 hora ajoelhado ali. Se você for fazer uma penitência de 40 dias, você vai receber a purificação do seu pecado. Não. Você vai ficar purificado se você fizer um jejum. Não. A única maneira exposta na palavra de Deus da purificação da alma é pelo sangue de Jesus, pelo arrependimento dos nossos pecados e pela purificação do sangue de Jesus nas nossas vidas. Tá? Explicado isso aí, né, pessoal? Então, nada pode fazer purificação em nós, a não ser o sangue de Jesus, através da nossa fé, da aceitação. A igreja messiânica ensina que é proibido proibir. Será que é bem assim? Será que a igreja messiânica, nos seus ensinamentos, que diz que é proibido proibir, será que está certo? Vamos somente lembrar o capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, quando alguém chegou perto de Jesus e perguntou: Jesus, quantos que irão ser salvos? E o nosso Senhor disse assim: olha, porfiai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna, e muitos são os que entram por ela. Então, esse negócio de dizer que é proibido proibir, isso aí é uma contradição até na nossa vida humana. Imagine você num trânsito de São Paulo, de repente você fala, eu não vou obedecer sinalização. O sinal está vermelho ali, mas vou passar direto. Você vai morrer. Você vai bater com o carro, porque os outros carros estão obedecendo, farol vermelho no cruzamento. Aí você, na hora que é a sua vez de parar o veículo, que está lá o farol vermelho, aí você volta na cabeça, não, isso aí tá errado, é proibido proibir, eu quero saber de uma coisa, aí eu vou seguir em frente, aí você vai morrer. Então você vê que existe uma contradição nos ensinos da igreja messiânica no que tange nessa expressão que eles dizem, né? Conforme a Nadai Sama, né? A Nadai Sama, a esposa de Meixo Sama, expõe no seu livro, é proibido proibir. Bom, não precisa, outra coisa também que ela diz, que não precisa a pessoa deixar a sua igreja, deixar a sua religião para seguir a igreja messiânica. Olha só, isso é uma espécie de uma armadilha, né? Isso está parecendo até um pouquinho até com o regime da maçonaria. A maçonaria também, ela age dessa maneira. A pessoa, ela pode ter a sua religião para ser um maçônico. Então, a igreja messiânica utiliza dessa metodologia de permitir que a pessoa tenha outra religião para poder seguir os ensinamentos de Meixo Sama e de Nadai Sama e dos seus instrutores. Bom, nós sabemos que Salomão, o rei de Israel, ele admitiu servir aos deuses das mulheres. Vamos ver aqui em 1 Reis na Bíblia, o capítulo 11, versículo 6. Vamos lá, vamos ver aqui a decisão ou a declaração, o consentimento de Salomão em servir os outros deuses. Vamos lá. Fez mal, Salomão prestou culto a Astarte, deusa do Sidônio, e a Melcom, o abominável ídolo dos amonitas. Fez mal aos olhos do Senhor e não foi inteiramente fiel como fora ao seu pai. Então, está em contradição esse ensino da igreja messiânica, né? Que a pessoa pode ter uma outra religião e servir os ensinamentos à igreja,
Porque nós vemos na Bíblia o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Isso foi dito para o nosso Senhor Jesus Cristo. Elias, o profeta, expôs à nação de Israel que era impossível a duplicidade de fé e de adoração. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 18, versículo 21 da Bíblia Sagrada do 1 Reis, que diz: Elias aproximou-se de todo o povo e disse: até quando claudicareis dos vossos dois pés? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E o povo nada respondeu. Quando o povo estava voltando-se para Baal, que Deus usou o profeta Elias para poder desafiar aquele Deus falso, mentiroso, que infelizmente até hoje é venerado e adorado, Elias chegou e disse: olha, vocês estão aí cocheando entre dois pensamentos? Vocês estão indecisos? Decida agora. Se Baal é Deus, segui-o. Se Deus, o Senhor de Israel, ele é Deus, segui-o. Decisão é nossa, pessoal. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz: escolhei hoje o que quereis. Então o Senhor, ele coloca diante de nós para nós escolhermos. E nós, graças a Deus, pelo menos aqui, nós escolhemos Jesus. Escolhemos Jesus Cristo, porque ele que é a verdadeira luz, e não Meixo Sama, como ele diz, que ele é o portador da luz. A palavra Meixo Sama, no japonês, quer dizer portador de luz. E nós vimos aqui, eu gostaria até de repetir novamente, o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, o versículo 9. Vamos lá, o que diz sobre a situação de luz? E o verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer ser humano, não especialmente Meixo Sama da Igreja Messiânica, que foi fundada por ele, que até hoje o pessoal fala com ele, os adeptos são ensinados a pedir as graças a Meixo Sama, como se ele fosse um Deus. E isso está errado. Isso está incompatibilizado com a Bíblia Sagrada, pessoal. Porque a Bíblia nos mostra que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ponto final. Ninguém pode se interpor entre nós e Deus, ninguém. Por incrível que pareça, ninguém pode. Ninguém pode. E nem Maria, mãe de Jesus, pode ser intercessora por nós. Porque isso é um dogma da Igreja Católica Romana. O dogma da Igreja Católica Romana, não é ensino da Bíblia, dizer que Maria intercede por nós. Isso aí é um dogma que não tem fundamento bíblico, entendeu? Não tem fundamento na Bíblia isso aí. O que está na Bíblia é que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós estamos falando sobre as seitas. Hoje nós mostramos para vocês os ensinos heréticos de Meixo Sama da Igreja Messiânica do Brasil. Na próximo sábado, e também vamos repetir também amanhã na missa da consagração da família, nós falaremos sobre a LBV, Legião da Boa Vontade, que foi fundado por Alziro Zaru, que é dirigido hoje por José de Paiva Neto. Que seita é essa? O que crê a LBV? Como que são os ensinos de Alziro Zaru? Como que são os cultos, as práticas religiosas dessa seita chamada LBV? Aproveitamos um momento para dizer do trabalho bonito que eles fazem. Eles fazem um trabalho muito bonito. O trabalho de assistência social da LBV é uma coisa que é para dar até lição para nós, e para os católicos e para os protestantes. Mas os ensinos de Alziro Zaru e de José de Paiva Neto são puras heresias contraditórias. Nós mostraremos as grandes heresias que existem na LBV no próximo sábado e na próxima semana, em nome de Deus. Vamos ficar com Jesus, pessoal. Jesus, no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho segundo escreveu São João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A Igreja Messiânica diz que a pessoa, para se purificar, tem que praticar o jurei e tem que dar doações para a seita de Meixo Sama. E aí ela vai ter a purificação de suas máculas. Está de contraditório com a Bíblia.
Porque a única forma de nós nos purificarmos dos nossos pecados, segundo a Bíblia Sagrada, a autoridade máxima em assunto espiritual e religioso, a regra de fé e prática de toda a fé humana, de toda a religião, é a regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque o que faz uma seita para poder validar os seus ensinamentos? É invalidar a Bíblia, é tirar a preeminência, é tirar a supremacia da Bíblia, é tirar a autenticidade da Bíblia. As seitas fazem isso. É uma tática, é uma técnica das seitas. Entendeu? Quando nós falarmos aqui sobre os Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi fundada por Joseph Smith, nós vamos falar sobre isso. Porque os Mormons, eles invalidam também a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para poder, no momento simultâneo em que eles invalidam a palavra, eles validam os ensinos daquela seita e daquele profeta, daquele líder espiritual, para que os adeptos tenham uma confiabilidade muito forte naqueles ensinos daquele mestre espiritualista. Por quê? Se as seitas considerassem a autenticidade divina da Bíblia Sagrada, obviamente os adeptos ficariam cocheando entre dois pensamentos, entre os ensinos do líder da seita e entre a Bíblia. Mas para que os adeptos eles permaneçam tranquilos quanto aos ensinos daquela seita do qual ele faz parte, eles invalidam a palavra de Deus. É o que as seitas fazem. As seitas heréticas que existem no Brasil e no mundo, eles têm essa tática, essa técnica de fazer isso. A primeira coisa que eles fazem, logo de início, como foi o caso da Sheikh Shonoye de Masaharu Taniguchi, Igreja Messiânica, LBV, Espiritismo, todas as seitas que nós vamos falar aqui, que nós vamos discorrer, principalmente Testemunhas de Jeová, que já é um perigo. A Testemunha de Jeová, ela não diretamente, ela desmerece a Bíblia, porque ela utiliza da Bíblia. Ela distorce aos ensinos da Bíblia Sagrada, ao seu bem-querer, do que os ensinos heréticos de Charles Taze Russell e de Rutherford Ford. Vamos aprender bastante, pessoal. Vocês estão conhecendo, já falamos já sobre as duas seitas, né? As duas seitas amanhã, ou seja, na próxima semana, nós vamos falar sobre a LBV, Legião da Boa Vontade. Vamos falar com Deus agora, agradecendo Jesus. Diga assim, Jesus, eu agradeço, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é fiel. E essa palavra viva que entrou no nosso coração, que nos regenerou, que nos purificou, como o Senhor mesmo diz, vós já estás limpo com as palavras que eu vos tenho falado. Muito obrigado, meu Deus. E eu te peço agora que o Senhor venha abençoar essas pessoas que muitas das vezes, Jesus, fazem parte dessas seitas, mas que são pessoas sinceras, são pessoas bem intencionadas, mas porém estão enganadas com as falsas doutrinas, com os falsos ensinos, e que eles possam se despertar, como nós fomos despertados por vós, para a verdade e para a vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga comigo, amém? Berenice, pega ali a garrafa de café, por favor, e um copo. Pegue ali, por favor. Aproveite e traga também o açúcar. Traga o açúcar também. Traga a garrafa de café, um copo e um açúcar. Traga aqui agora, por favor. De preferência, o café fazenda ou três corações, porque o pilão já está misturado. O pilão já está pisado pelo pé e eu não quero o pé. Eu quero o café. Entendeu? Para pegar café, Berenice é craque, né? Entendeu? Ela já vai pegar. Cadê você, Berenice? Cadê você? Está onde? Achou a garrafa onde? Bom, aqui está Berenice. Pega, Berenice, vem aqui. Fica aqui do meu lado aqui. Pega a garrafa. Entendeu? Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Entendeu? A Berenice vai me dar café. Vocês vão ver a Berenice me dando café aqui dentro da igreja. Entendeu? Tá aqui a garrafa, né? Cafezinho tá aqui. Sabe que tem café aqui? Ah, tem sim. Eu fiz.
Eu fiz aqui um café. 3 corações. Cadê o açúcar? Traga a colher, Berenice, a colher. Traga a colher, por favor. Traga a colher. Pega o copo, pega um copo aí. Entendeu? Tira o copo aí. Beleza. Deu? Bom, vamos lá. Sem jeito, mandou lembrança, né? Ô, não quer abrir não, garrafa? Abre aí, sai café. Chega, solta. Tá bem. Agora, Berenice, vem aqui na frente, aqui na frente. Pega o açúcar. Tá bem aqui. Pega o açúcar. Pega um pouquinho de açúcar e coloca aí dentro do café. Um pouquinho de açúcar dentro do café. Aqui eu vou pegar aqui. Vem aqui com o negócio do açúcar aqui. Vem aqui, um pouquinho só. Vem aqui, coloca um pouquinho aqui. Chega. Mistura. Tá bem. Você tá me dando café? Vou tomar um café. Eu vou oferecer para vocês só depois, tá bem? Cafezinho. Tá bom, hein? 3 fazendas. Esse café é bom. 3 fazendas vai ter que me dar o cachê, viu? Entendeu? O aluguel da igreja, R$ 3.000, tá bem? Pode depositar aí, a conta tá aí no site. Tá bem? Deposita aí, Deus vai abençoar, hein? Tô fazendo, ó, 3, entendeu? 3 corações. Eu tomei café. Vamos supor, pessoal, a Berenice, o que você colocou dentro do meu café, Berenice? Colocou o quê? Colocou? Açúcar. Colocou açúcar. Ela colocou açúcar. Vamos supor que uma pessoa chegasse aqui, assim escondido, sem ninguém ver, e colocasse cianureto ali dentro daquele açúcar. Cianureto. Cianureto parece com açúcar. Eu já trabalhei numa empresa no Rio de Janeiro que tinha cianureto. Eu trabalhava numa oficina onde nós fazíamos, temperava as peças, para as peças ficar com dureza. Colocava em alta temperatura, uma temperatura altíssima, ao ponto até do aço, o ferro ficar avermelhado igual o sol. Então, para não ter aquele cascão, para não ficar aquela casca no aço, então nós colocávamos o cianureto, que é uma substância química que é veneno. O ser humano tomar aquilo ali, colocar, ele é óbito na certa, ele morre. Só se Deus interferir, mas ele morre. É pior do que chumbinho, Vamos supor que a Berenice, ela trouxe açúcar para colocar no meu café. Mas alguém, escondido dela, colocou cianureto ali e eu tomava. Eu ia morrer inocente. A Berenice que me deu o açúcar em forma de cianureto também não ia ter culpa. Eu ia morrer e ela não ia ter culpa. Assim são as seitas, pessoal. A pessoa que fica envolvida com a seita falsa, com os ensinos heréticos, que não condiz com a palavra de Deus, ela está com a boa intenção, mas ela está tomando veneno. E a pessoa que está dando aquele veneno está com boa intenção também. Mas o que acontece? A pessoa vai entrar em óbito, a pessoa vai morrer. Entendeu? Então a palavra de Deus diz para nós termos cuidado. Entendeu? Porque no tempo do fim, olha o que diz Paulo aqui no capítulo 4 de Timóteo. Vamos ver o que diz aqui. A carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Olha o que diz aqui. Vamos ver aqui. Cadê você, Timóteo? Timóteo. Eu não marquei isso aqui. O Espírito diz expressamente que nos tempos do fim, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros
e a doutrinas diabólicas. Aí a palavra, Paulo advertindo, entendeu? Ensinos e espíritos embusteiros. O que é espíritos embusteiros? Espíritos malignos, espíritos enganadores, espírito que não vem da parte de Deus, o espírito do anticristo, do falso profeta, e que está espalhado no meio de nós. Então, assim como a Berenice me deu o café, ela me deu o café com boa intenção, ela colocou açúcar com boa intenção para adoçar o meu café. Mas se fosse esse anureto, eu ia morrer. Mas a boa intenção dela não ia me salvar da morte. Então a boa intenção dos líderes religiosos não vai salvar o adepto da mentira e da apostasia e das doutrinas falsas que Satanás tem proliferado por esse mundo afora. Cuidado, pessoal. Está na hora de nós nos despertarmos e prestar atenção. Porque se você confundir o açúcar com a cianureto, naturalmente você vai morrer. Mesmo que você esteja inocente. Mesmo que você esteja inocente. Poxa, vou pegar o açúcar, vou colocar aqui no meu café. E é um cianureto, você vai morrer. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Eu quero lembrar que amanhã, neste domingo, 9h03 da tarde, nós estaremos realizando a consagração da família. Nós teremos aqui... Pode levar o café para lá, Benício? Pode levar tudo para lá também? Só para mostrar aqui para o pessoal. Depois aqui, se quiserem tomar um cafezinho, claro que esse daqui está abençoado, viu? Tá com açúcar mesmo, né? Se é anureto, sai para lá. Sai anureto lá para a Petrobras, lá para as coisas do pessoal lá que trabalha nas plataformas da Petrobras, nas siderúrgicas de Volta Redonda. Sai para lá, anureto. Sai daqui de Santo Amaro, sai de perto de mim. Sai de perto da irmã Tesouro, sai de perto da irmã Fran. Sai de perto desse povo aí, da Vera, da irmãzinha ali, do irmãozinho aqui, da Berenice. Né? Sai pra lá, cianureto. Sai, veneno. Sai, coisa ruim. Tem que estar expulsando o mal, pessoal. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem que expulsar dia e noite sem parar, né, minha filha? Porque o mal... Entendeu? Está escrito na Bíblia. Se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta. Se não fizerdes o bem, o mal jaz à porta. Então, se você se esforçar para fazer o bem, aí você vai usufruir do bem. Você tem que se esforçar. Você tem que agilizar, fazer. Agora, se você não se esforçar para conquistar o bem, de braços cruzados você vai ser vítima do mal. Porque o mal está impregnado nesse mundo. A palavra de Deus é muito clara e diz que o mundo jaz no maligno. Então, para você usufruir de coisas boas, você tem que trabalhar, lutar para usufruir das coisas boas. Agora, o mal, você não precisa trabalhar. De braços cruzados, ele vai atingir você, porque estamos no planeta Terra e o planeta Terra está contaminado. E só com Jesus Cristo que as pessoas se reencontrarão com Deus, com a bênção, com a paz, com a libertação. Deus nos abençoe. Eu quero lembrar que nesta sexta-feira, pessoal, nós estamos nesse tema aí. A marca da besta. E você vai receber, olha aí, um assunto tremendo. Um assunto muito forte que estamos falando aqui sobre a marca da besta, que já está no Brasil e que vai estar impregnado no mundo inteiro. Como será o procedimento? Como que está sendo a programação para a numeração das pessoas de caráter mundial, da nova ordem mundial por parte dos Illuminati? Nós estamos explicando isso aqui. Muito interessante você tomar conhecimento disso, porque você, mesmo que você diga assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber negócio de besta, eu não quero saber de número da besta, eu não quero saber disso. Não adianta você falar isso. Não adianta. Não adianta você falar isso, porque a marca já está impregnada no pessoal. Já está impregnado, pessoal. Você precisa vir na sexta-feira para poder você ter as informações necessárias, porque uma resposta você terá que dar. E você vai receber, é o seguinte, ou você estará pronto para receber, ou você estará pronto para rejeitar.
a escolha vai ser da pessoa. Aliás, não terá escolha. Não tem escolha. Não tem como. Como que você... Vamos supor que você dissesse assim, para você entender o que eu quero dizer nesse lance agora. Vamos supor que você diga assim, eu não vou pagar imposto de renda. Eu não vou pagar imposto para o governo. Aí daqui a pouco você vai lá no supermercado, compra uma caixa de fósforo, compra um saco de café, você compra 1 quilo de arroz, compra uma pasta de dente, compra um sabonete. E tudo aquilo que você comprou está impregnado ao imposto. Então aquele negócio de você dizer assim, eu não vou pagar imposto ao governo, isso é balela. A partir do momento que você compra uma caixa de fósforo no supermercado, você já está pagando imposto para o governo. É a mesma coisa você dizer assim, eu não quero saber desse negócio de sinal da besta, esse número, eu não quero saber de chip de besta, não quero saber disso. Já está, todo mundo já de baixo, pessoal. E eu estou explicando aqui o que eu tenho a coragem de dizer, viu, para você. Isso é um assunto que é muito pouquíssimo falado nas igrejas. E eu vou explicar aqui na igreja, na nossa igreja aqui, vou explicar por quê. Por que que esse assunto da besta, do número da besta, por que que eles não são falados nas igrejas católicas e evangélicas? Por quê? Por que que esse assunto ele não está em pauta nas homilias das igrejas? Venha na sexta-feira que você vai receber as informações para você entender. Porque é importante você entender. Não é você estar aqui me ouvindo e com a mente voando igual um avião, aí passando para lá e para cá sem entender nada. Não, você tem que entender. A partir do momento que você entende, a partir do momento que você compreende, então você vai ser saciado com a verdade. Porque a nossa palavra, quando nós falamos aqui, a base é a Bíblia Sagrada. Eu não estou baseado em dogma de igreja. Eu não estou baseado na igreja tradicional, nas encíclicas papais, nos dogmas da igreja tradicional, A, B, C. Eu estou baseado na Bíblia Sagrada, a palavra. Eu só creio na Bíblia, pessoal. Eu já fui tradicionalista, eu já acreditei em tradição, eu já acreditei em dogma. Hoje eu só creio na Bíblia, só a Bíblia, palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero estudar mais, eu quero estudar mais aramaico, mais grego, para entender melhor as escrituras. Entendeu? Eu ia começar esse ano, mas como estou assim numa situação apertada, né? Já o meu salário que eu recebo já é todo impregnado para a igreja mesmo, então não deu, mas eu quero fazer um bacharelando aí para entender melhor o hebraico, o aramaico, o grego e até mesmo o latim, né? Porque o latim está vinculado à Vulgata, né? da de São Jerônimo. E aí você tem que, claro, ter um conhecimento, mesmo que seja superficial, que na minha preferência eu prefiro melhor conhecer o hebraico em primeiro plano e o grego koiné, que foi escrita a primeira versão principal da Bíblia, que é a Septuaginta, como nós já dissemos aqui no estudo da Bíblia, na série passada. Nós falamos aqui sobre, inclusive está no nosso site, está lá gravado, está lá disponível para quem quiser ouvir a palavra, que nós falamos muito sobre a Septuaginta, que é a versão principal da Bíblia, e a Vulgata, que já foi a cópia que São Jerônimo fez lá da Septuaginta, porque a igreja tradicional católica ela queria que se predominasse mundialmente a Vulgata e que ficasse sucumbido nos museus do Vaticano lá, ou nos museus lá de Alexandria, ficasse a Septuaginta sepultada para sempre. Como estão sepultadas tantas outras coisas que vão ser ainda descobertas, porque Jesus ele diz que nada que há de oculto que não deixará de ser revelado. Muitas coisas ocultas que foram escondidas, né, pela própria igreja estão colocando à tona agora. Muita coisa, hein? Muita coisa aí. Quando a igreja viu aí o Dan Brown escrever Código da Vinci e exibiu o filme aí no cinema, o Papa se levantou do trono e falou assim, pare com esse filme aí, Hollywood. Pare, stop. Mas o filme foi pro ar. Foi pro ar e, se você prestar atenção ali, e muitas coisas que Dan Brown fala no livro, Código da Vinci, são hipóteses, são suposições que ele fala. Mas tem coisas que eu já fiz consulta, já fiz baseado nos históricos do Dan Brown, Anjos e Demônios e Código da Vinci. Eu já fiz pesquisas dentro da história que tem a ver com uma verdade, viu? E que infelizmente a igreja escondeu.
Muita coisa. Muita coisa, né? E a igreja fala sobre os tribunais da Inquisição? Não fala. Só na escola que você vai saber disso. É muito difícil um professor de história de faculdade ser católico, ser um cristão. É muito difícil. Porque mesmo um jovem que ele entra na faculdade, que ele vai estudar história, ele se forma em história, que ele toma conhecimento de todas as informações da história, se ele não for um jovem bem convertido a Jesus Cristo e à palavra de Deus, ele se desvia. Ele torna-se um apóstata da fé. Porque é muita coisa, muita sujeira que tem no histórico da igreja, pessoal. Muita sujeira, muita coisa feia. Tribunal da Inquisição, não precisa falar mais nada. Só Tribunal da Inquisição é uma imundícia danada. É uma imundícia, viu? E a igreja esconde isso. Entendeu? A igreja esconde isso aí. Claro que eles não vai dizer isso aí. Eles escondem. Só as pessoas que estudam é que vão ter o conhecimento. Uma pessoa que está na igreja, que faz o catecismo, que são catecúmenos, eles não têm essas informações. Mas aí você pode perguntar, vocês aqui, pode falar, mas para que essa informação? Não, é claro, você tem que saber o solo que você está pisando. Você gostaria de estar pisando em falso em algum lugar? Você gostaria de passar numa ponte que você, de repente, a ponte estava para cair e você ali em cima? Não, você quer pisar firme em tudo na sua vida. Você não quer colocar um dinheiro lá e depois fazer igual o Fernando Collor, né, que fez, né? Fernando Collor chegou e tirou o dinheiro de todo mundo e colocou R$ 50 na mão de todo mundo. Você não vai querer que aconteça isso. Minha mãe estava se aposentando naquele momento, perdeu o PIS dela todinho. Foi lá para o céu sem o PIS. Não deixou nem para mim, nem para a igreja, nem para igreja nenhuma. Tá onde esse dinheiro da minha mãe? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Quer dizer, se você tem lá um dinheiro lá, no banco, tem um dinheiro no banco, e alguém depois vai falar assim, você vai ficar 2 anos sem pegar aquele dinheiro, vai receber só 50. Você vai lá, você vai pegar. Se alguém chegar e disser para você, você vai lá sacar o dinheiro, é claro. Você não vai deixar o dinheiro lá. Então, está entendendo o exemplo que eu dei? Por que nós temos que conhecer a verdade? Para você não pisar em falso, em nada na sua vida. Não só na sua fé cristã, mas na sua trajetória de vida comum. Você não quer ser enganado por banco, por patrão. O patrão dá um aumento para uma pessoa que tem 1 ano de empresa, de serviço. Você tem 5 anos. Aí o patrão dá um aumento para uma pessoa que tem 1 ano de empresa. Deu um aumento lá de 50%. E você que já tem 5 anos, que se dedica à empresa, que não falta, que não enrola o patrão, que é dedicado ao trabalho, e você só recebe 10% de aumento, você vai achar uma injustiça. Você vai dizer, poxa, o cara está sendo injusto comigo. Ninguém gosta de ser injustiçado, pessoal, como também não gosta de ser enganado, assim seja. Então, quando eu estou falando aqui sobre as seitas, o objetivo aqui não é colocar as seitas debaixo dos pés e pisar, porque são seres humanos que estão aqui. Mas temos que ter o conhecimento do que as seitas pregam, do que elas ensinam, porque até você que está aqui, assim, padre, eu entendi tudo que o senhor falou sobre a igreja messiânica, sobre os ensinos de Mensho Sama, de Nadai Lama, de Nadai Sama, esposa, né? Eu cismei com o Nadai Lama, porque eu tenho um nome igualzinho lá do cara da Índia, aquele cara lá, né? Que usa a mente, né? O Nadai. Mas Nadai, Nadai Sama, né? Nadai Lama é outra coisa, é outro mundo de misticismo religioso. Da nova era, desse negócio de usar a mente, viagem astral, cruz credo. É cada coisa, cada loucura que tem nesse mundo, pessoal. Cada coisa louca que só Jesus, viu? E se você se embaranhar nessa loucura, você se perde, você vai chegar lá no inferno. Você só vai para o céu, você só vai ser transladado da maldição, da maldição, da condenação, se você tiver Jesus e segui-lo. Não é só ter Jesus. Né? Um dia desse eu estava vendo na televisão aquele maníaco do parque, ele foi entrevistado num programa de televisão, mesmo ele preso, né, foi entrevistado. E ele agora está com a Bíblia na mão, de paletó, dizendo que agora ele é de Deus. Pessoal, eu creio na conversão. Se eu não cresce na conversão, não estaria aqui. Eu creio que Jesus
converte o coração. É muito fácil uma pessoa dentro de uma cadeia que cometeu crimes bárbaros como aquele, chegar e dizer que agora é cristão. Quando o cantor Belo estava preso, lá que ele foi envolvido na acusação de envolvimento com tráfico, quando ele estava preso, ele também se tornou um cristão, não tornou? Vocês não viram? Colocou a Bíblia. Ele saiu de lá. Observa se ele continua firme na fé. Ele vai gravar agora um CD gospel, eu vi na internet. Mas agora está todo mundo querendo gravar gospel. Por quê? Até eu. Porque a Som Livre está aí gravando o pessoal. Entendeu? Din-din, não. Quem aqui não quer? O cara já é cantor, já canta, já toca música, já tem uma prática e falta quer ganhar mais. Então ele quer entrar na Som Livre. Ele não é nada, ele não tem fé em Jesus, ele não professa a fé cristã, mas vai gravar a música gospel para quê? Para ganhar dinheiro, pessoal. Fica esperto nisso aí, viu? Nós vamos falar sobre isso. Sobre essa nova modalidade da TV Globo, da Som Livre, que está gravando aí as pessoas que cantam música gospel. Para que isso? O que está por trás disso aí? Tem alguma coisa por trás e nós vamos falar aí para você ficar esclarecido. Que eu gosto de esclarecer. Eu gosto de falar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tomei conhecimento, não é aquilo que eu suponho que eu acho, aquilo que eu aprendi que é real, verdade, eu gosto de passar para vocês. Se vocês saírem daqui e for para outra igreja, e for até mesmo para a igreja messiânica ou para a Sheikh Shunogê, você vai sair sabendo. Qual é o problema? Você vai sair, não, padre, eu entendi, mas eu quero ir para lá. Eu quero transformar minha casa num jardim. Eu quero usar uma culinária que os messiânicos utilizam, a culinária boa. Eu quero minha casa toda padronizada com jardim, com lagos, como eles ensinam, para poder começar o paraíso terrestre já dentro da nossa casa. É assim que eles pensam. Uma coisa bonita que eles têm no que tange a ecologia, a natureza. Mas e a vida? E depois dessa para outra? Porque nós estamos aqui, a vida humana é uma passagem imediata para a eternidade. Entendeu? Então a decisão é agora, tem que decidir. Aonde passaremos a eternidade, pessoal? Existe essa pergunta na Bíblia. Entendeu? Louco, esta noite pedirão tua alma, e para quem está preparado e para quem será? Disse Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero dar um alô para os nossos amigos da internet que estão aí. Você que em algum lugar do Brasil ou do mundo que nos encontrou aí, que entende aí o português, né? Que está aí atendendo a nossa língua. E essa é uma transmissão diretamente de Santo Amaro, São Paulo, capital, do Santuário Yahvé. Nós somos católicos, carismáticos, cremos no milagre, na cura, na libertação. Estamos aqui em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, há 20 anos, vai fazer agora, em setembro agora, vai fazer 20 anos que nós estamos aqui. E temos uma alegria imensa de poder falar com você. Mesmo você que está nos ouvindo em gravação pelo Google, pelo YouTube ou por algum blog, porque nós já autorizamos as pessoas a retransmitir pelos blogs, pelos sites, pelos outros sites. Você pode retransmitir essa palavra, você pode retransmitir. Nós somos uma igreja onde nós fazemos orações de exorcismo, oração de desconjuramento aos espíritos obsessores. Cremos no milagre, na cura, na libertação, no poder de Deus e, em primeiro plano, na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. A regra de fé e prática da nossa fé, a Bíblia Sagrada. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode entrar em contato no nosso site, tem um endereço, né? Rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, que fica no centro de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O endereço, o CEP é 04743-001. Você também pode usar o telefone, prefixo 11 São Paulo, 2597-6926. Você que já está nos acompanhando, que já está percebendo que da nossa missão, você que já está até gostando de ouvir as palavras de Deus transmitidas por nós através aqui da internet, através do nosso site. E se você quiser nos ajudar a nossa missão,
estão as contas aí, as duas contas bancárias da igreja, da de Itaú, né? E também Caixa Econômica Federal, estão aí os números, você pode anotar e fazer os depósitos, sua oferta, seu dízimo, porque a nossa igreja precisa muito. Nós precisamos muito, muito, muito da ajuda. Queremos fazer mais para Jesus Cristo. Nós queremos fazer mais. Enquanto puder ficarmos aqui, nós ficaremos, porque agora tem um projeto novo aí, que com certeza você deve estar sabendo, você que está me ouvindo aí, da ACTA. Essa ACTA que é um projeto que foi elaborado na Europa e também pelos Estados Unidos, que está sendo tratado por mais de 60 nações em segredo, que vai dar um tratamento de choque na internet. E essa internet que hoje nós conhecemos, tão transparente, tão flexível, tão maleável para nós manusear para as informações, para nós sacarmos informações de milhões e milhões de sites da web, está com os dias contados. A ACTA, que é um projeto que nem todo mundo está sabendo, nem mesmo os internautas estão sabendo, que a qualquer instante, dentro em breve, nós não teremos mais a internet da forma como nós estamos tendo neste exato momento. Isso é um grande sinal da aproximação do anticristo, do antideus que vai mandar nesse planeta, porque o povo pediu e isso vai acontecer. E aqui na nossa igreja, como vocês podem ver aí, a faixa que está aqui nas minhas costas, aqui na frente do altar, aqui atrás do altar da igreja, a marca da besta. Nós estamos falando sobre esse assunto aqui nas sextas-feiras. Você que é da Zona Sul de São Paulo, você que é de algum lugar daqui da Zona Sul, e se você quiser nos visitar na sexta-feira, você é o nosso convidado, viu? 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, nesta rua, Desembargador Bandeira de Melo, número 513, em frente ao Colégio Manuel Bandeira, no centro de Santo Amaro, próximo ao Largo 13 de Maio. Deus te abençoe, um abraço para todos vocês e fique ligado, você que está agora ao vivo, amanhã, às 9, amanhã domingo, às 9 horas, nós estaremos celebrando a missa da consagração da família em nossa igreja e transmitindo pela internet. Você pode ir no hospital, onde você estiver, com seu laptop, com seu computador, acompanhar as palavras de Deus que iremos falar, e nós vamos repetir essa palavra sobre a igreja messiânica. Nós vamos falar sobre a igreja messiânica novamente neste domingo, na missa das 9 da manhã, na nossa igreja no centro de Santo Amaro. Deus te abençoe e até o próximo encontro.